Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar a live. Reembolso médico hoje. Aguardar o doutor Alexandre entrar e a gente já começa a live. Deixa eu colocar o tema aqui para nós. Boa noite, doutor. Vou colocar aqui o tema pra gente. Olá, tudo bem? Oi, doutor. Boa noite. Deixa eu ver se eu acendo uma luz aqui. Eu tô no carro, eu atrasei tanto que o consultório fechou. Deixa eu Oh, ver, meu pronto. Deus. Então eu ia fazer lá no consultório, mas eu atrasei e não consegui. Mas tô aqui, Pessoal acho já que tô está entrando aqui, doutor. legal. Vamos falar de reembolso, né? Hoje é reembolso médico com o doutor Alexandre. Boa noite para todo mundo que está entrando. Doutor, Legal. Oi. obrigada. Eu sei que você está. Muito obrigada pela presença. Eu vou conversando com você então. Qualquer coisa você me interrompe, tá? Tá. Eu Eu vou peço fazer. desculpas por estar aqui no carro, mas não era esse o meu plano. É, Bom, mas parece amadorismo, mas eu estava bem intencionado. né? Mas eu te agradeço. Tá fazendo esse esforço também, né, doutor? Bastante gente entrando. Eu vou fazer uma Graças a, introdução. graças a Deus, a agenda está voltando ao normal, então o meu atraso foi exatamente por causa disso, porque a vida está voltando ao normal, né? Exato. Então, espero que para todo mundo esteja voltando ao normal também. Eu tenho percebido isso, que está voltando mesmo. Bom, eu acho que a gente até pode pegar esse gancho, né? Falar que, como você está falando aqui para a gente, do voltar ao normal, dessa retomada. O que que eu vejo, doutor? Eu vejo que nesse cenário de retomada é muito interessante a gente falar sobre o reembolso, né? Porque é um momento que muitas pessoas querem compreender mesmo como funciona, porque isso traz muitos benefícios para quem sabe utilizar esse método, né? Sem dúvida. Eu vejo que não só na retomada, mas também para o pessoal que está montando um consultório novo, né? Tem muita gente que está no momento de empreender, por incrível que pareça, tem bastante gente, doutor. E eu também acho que é um Conheço, ótimo momento. conheço várias pessoas. Eu tenho alguns alunos do curso de reembolso que resolveram escolher agora o momento para mudar, né? Mas eu acho que porque muita Sim, gente parou para pensar, né? Teve um momento de reflexão forçado e acaba planejando. E aí o momento para executar era agora. Eu acho que foi por exato. causa disso, mas você tem toda a razão quando você diz que para começar um consultório, o reembolso é uma boa saída, porque ninguém começa um consultório cheio de credenciamento. E todo mundo que vai pedir um credenciamento já ouviu já teve aquela famosa cartinha falando: estamos com a nossa rede completa, não preciso Uhum. de mais ninguém da sua especialidade na sua área. Eu recebi várias cartinhas dessa Eu acho que o durante. cenário mudou muito, porque antigamente você fazer um credenciamento médico era muito mais fácil, mais acessível, mas a gente está num cenário completamente diferente, onde a gente tem muitos profissionais, né, médicos se formando, e eu vejo que é outro cenário que nós vivemos. E eu também vejo que vai ter uma ascensão muito grande do reembolso, cada vez mais, né? Assim espero. Por mim, quanto mais pessoas estiver fazendo reembolso, melhor. Uhum. Veja, eu atrasei porque eu estava atendendo o paciente. Eu continuo sendo médico, não é porque eu faço curso de reembolso que o meu meio de vida agora é o curso de reembolso. Longe disso. Eu montei o Uhum. curso de reembolso para ensinar outras pessoas por uma razão bem específica,
Quando os pacientes ligavam no meu consultório e falavam, e ligam e falam, você atende, sei lá, Sul América? Fala assim, atende por reembolso. Né? Tinham alguns que falavam, não, reembolso eu não quero, reembolso é ruim. Assim, calma aí, o que aconteceu? Uma pessoa nem passou comigo e já vai falar que reembolso é ruim? Possivelmente passou com algum médico, com algum colega que fez o reembolso da forma errada e acabou criando um mal-estar para o paciente e ele só quer um médico credenciado. E é exatamente o contrário, o reembolso é para ser fácil, o reembolso é para ser bom. Então o médico ou a clínica tem que tirar esse trabalho do paciente e deixar fácil para ele. Né? Então a minha ideia do curso era exatamente essa, eu vou ensinar os meus colegas a fazer o reembolso para que ele continue sendo médico lá, não quero o paciente, mas se o paciente passar comigo, esse paciente não vai ter o anticorpo anti-reembolso. Ele vai ter uma boa experiência prévia e vai ficar feliz de passar com reembolso comigo. Esse era o objetivo. Eu coloquei como tema da nossa live se a sua equipe está preparada para fazer o reembolso médico. E aí eu vejo, né, esse comentário seu com relação à experiência ruim de um outro consultório. Eu acho que a gente pode fazer essa associação. De repente, essa experiência ruim do outro consultório é exatamente porque não tem uma equipe treinada, bem treinada, para fazer. É bem isso, né? Porque é um processo que, ao meu ver, é burocrático, mas é totalmente possível desde que você treine a sua equipe, né? Exatamente. É um processo burocrático e chato que os convênios têm o interesse em dificultar. Para acontecer exatamente o que acontecia com esses pacientes. Se ele tem um problema com o reembolso, o convênio vai querer puxar ele para o credenciamento, porque é mais barato para o convênio o médico credenciado. Ele consegue controlar tudo, controla a quantidade de exame, controla no final, a saúde passa a ser controlada pela economia do convênio no credenciamento. Então, se ele dificulta criando burocracia, o paciente pode acabar buscando o médico da carteirinha, aquele que passa a carteirinha fácil e não tem dificuldade nenhuma. Então, por outro lado, a gente que faz reembolso, a gente tem que facilitar. E facilitar é vencer essas burocracias que são criadas. Volta e meia tem um papel a mais para fazer, um relatório a mais para fazer, e tudo isso sempre com o intuito de dificultar para o paciente. E nós temos que assumir essa dificuldade para continuar sendo fácil para o paciente. Essa é a minha visão. Sim, E a equipe treinada é essencial para isso, né? Desde a recepção até o faturamento, o próprio médico. Também não adianta a equipe estar sabendo como é que funciona e o médico não saber. Né? Na consulta o paciente pergunta, mas você faz essa cirurgia pelo convênio? Você pode responder, faço. Ou você pode responder, faço pelo reembolso, pode ficar tranquilo que a gente resolve tudo para você. É muito diferente. Eu vejo dois cenários, até eu vou te dizer esses cenários e aí você me corrige qualquer coisa. Eu vejo um cenário onde eu, paciente, ligo para a clínica e a clínica fala, sim, nós realizamos reembolso. E aí o paciente, quando ele vai, a clínica fala, ou até pelo telefone, a clínica fala o seguinte, nós realizamos reembolso como? Nós te fornecemos a nota fiscal e você entra no seu aplicativo e faz o reembolso. E tem clínicas, doutor, que já é ao contrário, tem todo um treinamento de abordagem para fazer esse reembolso e a clínica consegue falar para o paciente qual o valor aproximado esse paciente vai receber de reembolso. Exato. A clínica ajuda nesse processo, o paciente praticamente não precisa fazer nada, é a clínica que faz esse processo. Então eu vejo esses dois cenários. Quando o paciente faz um curso, por exemplo, o paciente não, desculpa, a equipe. A equipe ela vai ser treinada para essa segunda opção que eu falei, né? Sim. Tá.
E você sabe me dizer se a equipe, quando ela é treinada, ela consegue ter acesso aos valores ou ela precisa de uma empresa, talvez uma outra empresa mais preparada para isso, porque eu já vi também. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que você deu é o que as pessoas costumam fazer. Eu entrego a nota fiscal para o paciente e ele que se vire. Ele que se vire não funciona. Ele que se vire pode funcionar para uma vez, mas aí o paciente vai acabar optando pelo credenciamento, pela carteirinha. Então Pela a gente tem que, praticidade, né? pela praticidade, a gente tem que facilitar para o paciente, que é o segundo exemplo. Que aí a gente tem que conseguir informação e passar a informação para frente de forma transparente para o paciente. Tem várias maneiras. É possível o próprio paciente descobrir os valores, é possível o paciente fazer tudo, é possível a clínica fazer junto com o paciente. Então, se você está lá na recepção, você pode acessar as informações em tempo real com o paciente e mandar tudo em tempo real. É a maneira mais tranquila de fazer isso, ou você pode usar as empresas de corretagem que facilitam esse processo. Então, é óbvio, elas vão cobrar um valor em cima disso, mas que muitas vezes esse valor é mais do que não só justificável, como ele se paga, porque o valor recebido pelo reembolso é muito maior do que o valor do credenciamento. Uhum, Então, são várias maneiras de resolver esse problema. Ou usando uma empresa terceirizada ou fazendo o que eu chamo in-house, né? Você faz o processo todo dentro da sua própria clínica. Mas para isso a expertise tem que ser um pouquinho maior. Nunca sugiro isso no começo. No começo tem que ser com as empresas de corretagem, que ajudam muito e facilitam. sim, eu vejo que funciona muito bem, né? Os médicos que me passam a experiência deles com essas empresas é uma experiência boa, né? Funciona bem, ainda mais quando tem uma demanda, né? Quando você tem uma demanda grande. Acho que ter esse Sim, apoio vale muito a pena. sim, sim. Tem muitas empresas no mercado que fazem isso. Então, para quem não é nem de São Paulo, tem várias aqui de São Paulo que fazem para fora também. Uhum. Então, É um tem exemplo, eu sou do interior, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, e o que eu conheço são empresas de São Paulo que fazem esse trabalho, né, para o pessoal aqui de São José, um exemplo. então, exato. Doutor, deu uma falhadinha aqui. Oi, gente, vocês estão conseguindo ver a gente? Num lugar que cai a ligação, mas eu já saio daqui. Deu certo agora? Tá me ouvindo, doutor? Tô ouvindo. Então, Ah, então esse é tá um bom. processo bem artesanal. Então, às vezes, tem que experimentar várias empresas para ver qual que se adequa mais à sua realidade. Tem algumas que Tá. fazem um processo a mais, outras menos, mais específico, por exemplo, tem uma que vai até o processo da cobrança no paciente. Ele vai até o momento em que tem que ligar para o paciente para cobrar. Tem outra que não faz isso, que deixa isso para você. Então varia muito Uhum. de empresa para empresa, tem que ir experimentando. Tá, Pronto, tá. agora estacionei aqui. Ficou Melhor. bom? Ô, gente, eu só vou. Eu vi que tem um pessoal aqui e um pessoal comentou. Eu só vou explicar. O doutor ele estava atendendo, mas ele, para a gente não deixar, né, doutor, essa live para outro dia, a gente combinou de fazer. Então, por isso que a gente está nesse cenário. O doutor está no carro, mas ele está É. passando ótimas informações para a gente. É isso que importa. Foram os últimos dois pacientes foram dois pacientes de reembolso. Desculpa, eu não ia desprezá-los. Então, E o doutor falou para mim desde cedo, né, que já ia ter o paciente. Então, foi um imprevisto, acontece, né, gente? Bom, doutor, eu tenho algumas perguntas que os médicos me enviaram que eu acho que é interessante a gente
falar sobre a equipe, assim, o que que acontece? Eu acho que é interessante ter, sim, essa empresa de corretagem, que chama? São empresas de corretagem. Quem são essas empresas, né? São empresas que vendem convênio, então são as corretoras de convênio médico, alguma que já tem um know-how, elas já sabem como que o processo funciona, e às vezes elas já fazem para os seus clientes. E aí elas passam a exportar esse serviço para os médicos também, porque os clientes não eram os médicos, os clientes era quem contratava o convênio. E aí elas começam a fazer para os médicos também. Então, normalmente essas empresas de corretagem são isso, são empresas que vendem seguro e que crescem e começam a oferecer esse serviço a mais. Algumas crescem tanto que separam, uma coisa acaba sendo uma coisa e a outra, vira duas coisas diferentes. Tá. Mas eu falo isso porque muitas vezes, você é de São José dos Campos, às vezes tem alguém que tem uma corretora aí, está querendo montar um serviço desse, é um mercado enorme, vale muito a pena, então não precisa vir aqui para São Paulo, se não tem nenhuma aí, vamos incentivar alguém a fazer, né? A doutora Fernanda está perguntando se nessa pandemia você tem dado aulas. Tenho, mas online. As aulas O são meu curso online, né, doutor? é online, são todos online. Uhum. Eu acho que ela Tem perguntou porque tem alguns cursos que eu já vi que são presenciais, mas o seu é online, né, doutor? eu Então, tenho, eu tenho voltando. dois, eu tenho dois cursos. Tem um curso que é para médico, que é um curso online, é um curso bem extenso e que fala de tudo, é quase um MBA. E eu tenho um curso que é um workshop para secretárias, esse que era presencial. E a gente fez a última versão dele foi a primeira online. E deu muito certo, foram 30 alunos, mais do que, do que o esperado. Mas o curso para médicos eu não pretendo fazer ele presencial. Presencial. É muito Tá, conteúdo para passar num dia, num por dia. exemplo. Uhum. Aqui ela colocou, a doutora Fernanda colocou para você deixar o contato para inscrição. Se entrar no seu Insta, consegue, É né, só, ver os dados da só entrar no meu inscrição. Insta. O site é curso.reembolso.med.br. E eu tô Uhum. sempre aqui no Insta também para responder alguma dúvida. Tá. A live também vai ficar gravada, gente, mas ele tá aqui no Insta. Se vocês clicarem aqui na live, tem o perfil, que é o reembolso médico original, né, doutor? Isso. A doutora Gabi. Gabi Doutora Ramaziotti, Gabi, ela é minha aluna. ela, Aí, ela ó. tá Ela falando. entrou, ó, falou. Que legal. Ó, o Luiz está falando, o curso para médicos pode ser feito por administradores? Pode, No caso do pode, Luiz, pode. ele trabalha, ele é esposo de uma médica, então acho que é super válido, Sim, né? vale, vale, Uhum. vale. O que eu quero dizer que o curso é para médicos é que engloba todos os aspectos de um consultório. E isso veja, eu vou dar um exemplo que pode parecer besteira, mas, por exemplo, o fluxo do paciente. O paciente tem que ter aonde ele vai entrar, onde que ele vai sair, se ele vai fazer o check-in, se ele vai fazer o check-out, se ele vai pagar na entrada, vai pagar na saída. São coisas que eu não posso passar. Isso não é uma decisão de uma secretária. Isso é uma decisão administrativa. Quando eu estou falando de um consultório, o administrador é o próprio médico. Quando eu estou falando de uma clínica, às vezes é um médico, às vezes é um administrador. Então, sim, o curso é válido para administradores também. A clínica da Silvia está perguntando como que eles têm acesso ao valor no caso do reembolso. Tá, então, essa pergunta é muito pertinente, eu acho que vale a live toda, só essa, estava esperando essa pergunta, né? Então, são três coisas principais que a gente vai precisar saber valor. Consulta, exames e procedimentos, tá? Então, o valor de consulta
ele é o mais fácil de obter. Eles têm que informar na hora. Então, uma maneira é pegar a carteirinha do convênio, ligar para o número atrás e falar, quero saber o meu valor de reembolso de consulta. Eles são obrigados a responder na hora. Agora, exames e procedimentos, não, eles não precisam responder na hora. Você tem que solicitar uma prévia e aí eles vão responder essa prévia falando, você vai mandar uma cartinha falando, olha, eu vou fazer um ecodoppler, o ecodoppler vai custar R$ 5.000, desses R$ 5.000, quanto que vocês vão reembolsar? Aí eles respondem, a gente reembolsa 3.500. E aí você decide se vai cobrar 3.500 ou vai cobrar R$ 5.000. Para uma cirurgia, a mesma coisa, a gente manda uma prévia de reembolso e eles vão responder. Só que aí tem as grandes sacadas no meio do caminho. Então a gente consegue estimar o valor de uma prévia antes. Então, se eu sei que o valor de uma consulta que vale 80 CHs é R$ 100, ou vamos fazer um número mais redondo. Se eu sei que o valor da consulta de 80 CHs é de R$ 80, eu sei que cada CH vale R$ 1. Então, se o exame que eu estou pedindo é de 300 CHs, eu já sei que a prévia de reembolso vai ser R$ 300. É só fazer a regrinha de 3. Então, a gente consegue estimar isso. E cada convênio vai ter a sua tabela de reembolso. Normalmente, elas são baseadas na tabela MB92, que é o CH que eu falei. Mas, basicamente, a Bradesco tem a sua tabela, a Sul América tem a sua tabela, e a gente consegue estimar tudo isso usando a tabela deles. Ou entrando no site. Entra no site, login e senha do paciente junto com o paciente, e vê lá, todos eles têm o link para reembolso. E aí você coloca o código do procedimento, ele já vai falar exatamente quanto que vai ser reembolsado. Ah, legal. Sim, sim. E eu acho assim que é interessante também você mostrando esses detalhes, a gente compreende um pouquinho o trabalho dessas terceirizadas, né? Porque no dia a dia isso é trabalhoso, né, doutor? Exato. Veja, o que essas terceirizadas fazem é adiantar um trabalho. Então, o paciente já chega no meu consultório, eu já sei quanto que é o reembolso de consulta dele. Eu não preciso ter esse passo de tentar buscar esse valor. E aí, depois que faz, por exemplo, uma cirurgia, tem que ser mandado nota fiscal, tem que mandar para o convênio. E isso eles facilitam bastante. Eu sou muito a favor apesar de fazer muito do reembolso dentro da clínica, eu separo o que é reembolso nobre do que não é reembolso nobre. Então, valores mais baixos e que não tem muito erro burocrático, eu deixo na mão das seguradoras, das corretoras. Agora, o que eu acho que é muito nobre, por exemplo, cirurgia, que aí a gente faz o reembolso tanto dos honorários médicos quanto de serviços hospitalares e materiais, a gente tem um centro cirúrgico dentro da clínica, isso eu já trago para dentro, isso a gente faz no processo todo interno. Então, isso é uma questão administrativa e... Tem que ter uma equipe preparada, né? Sim, mas é uma questão estratégica, por isso que o administrador que tem que tomar essa decisão. O que eu acho mas não acontece fazendo difícil lá dentro. Terceiriza. Você pode ir colocando para dentro aos poucos. Isso, você vai começando a ter mais conhecimento dessa rotina, né? A clínica Silvia falou que essa regra de 3 não funciona, pois o valor de consulta tem CH diferente do procedimento. Veja, a regra de 3 funciona assim. Se 80 CHs valem R$ 100, quanto que vale 300 CHs de um procedimento? Você multiplica, vai ser 300 vezes 100 dividido por 80, vai dar o valor de 300 CH. Essa que é a regra de 3, é assim que funciona. É óbvio, o procedimento tem um valor de CH diferente da consulta. O procedimento é 300 CHs, a consulta é 80 CHs. O que você pode estar falando é que o valor da CH é diferente, porque alguns contratos têm um negócio chamado fator multiplicador. Então, você coloca um fator multiplicador em cima do CH.
Então, se o cara tem um contrato em que tem um fator multiplicador de 2, você vai fazer essa conta e ainda vai multiplicar por 2 o resultado final. É assim que funciona. Então, Mas quando você fala dessas regrinhas, é quando você quer ter o valor estimado, mas você também pode fazer esse procedimento que você aí você falou, de faz a prévia. ligar, de Para pedir. saber, para saber exato, você faz a prévia, ou Uhum. você entra no site e vai entrar lá entra no link reembolso e preenche com os dados, coloca o código do procedimento que você quer descobrir. Sai E na aí você hora. vai. Ah, sai na hora. Isso que eu ia perguntar. O Rodrigo Então, está a perguntando. prévia, todos os sites colocam dessa maneira. Tá. Eles têm uma calculadora imediata que te dá o valor imediato, mas te dá a possibilidade de mandar uma cartinha com os códigos, que aí vai ser analisada e vai receber essa cartinha de volta. Essa é a prévia oficial. Tá. Que Essa é é a o prévia oficial. que é assim, eu acho que nesse caso, no começo deve valer a pena fazer essa prévia para você ter mais certeza, né, do valor. Sim, sem dúvida. O Rodrigo está E é perguntando sempre mais aqui, alto do valor do mais credenciado, alto, sempre. sempre mais Mais alto, alto. né? Então, gente, Exato. no caso do reembolso, sempre o valor que o médico vai receber como reembolso, ele é superior ao valor que ele recebe do convênio, né? Aqui o Isso. Rodrigo está perguntando, e quando o procedimento não é coberto? No caso, pelo que eu entendi, um procedimento que não é coberto no credenciamento, então, né? Veja, essa pergunta é capciosa, né? Se o procedimento estiver no rol da ANS, tem que cobrir, não tem opção. Ah, ele colocou aqui, tratamentos que a ANS ainda não liberou. Então, nesse caso, não está Então, liberado. desculpa, não Aham. tem, o convênio não tem obrigatoriedade nenhuma de pagar. Às vezes você pega um super plano top do dono da empresa, que eles têm vergonha de falar que não cobre alguma coisa, e aí Uhum. passa tudo. Mas não é o habitual. Se não está no rol da ANS, o habitual não vai ser coberto. Ponto. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu achei legal. Deixa eu ver de qual médico que é. Ela está perguntando como que você fez, eu não sei se você fez, mas eu acredito que sim. Como que você fez a transição de convênio para reembolso? Você atendia convênio, doutor? Atendia, essa é uma pergunta muito legal, que remonta a minha história aí. Se deixar, eu passo horas falando só disso. Mas Mas dá uma basicamente, dica, porque eu vejo que isso é uma coisa muito, muito importante. Tem muito profissional nesse cenário. tem dois eventos que eu considero mais importantes nessa minha transição. O primeiro deles foi que eu sou ex-cooperado da Unimed paulistana que faliu. E antes de falir, eu mudei de consultório, mudei de endereço, e a Unimed não aceitou a minha mudança de endereço, e eu fiquei com raiva deles, falei, então vou parar de atender, enquanto vocês não me aceitarem. Hoje em dia eu dou graças a Deus que eles não me aceitaram, porque eu acabei saindo e não caí junto com a Unimed. Mas isso me forçou a buscar pacientes, e eu tentei por muito tempo credenciamento e não conseguia. Então, naquele negócio, se vira nos 30, se você não tem o credenciamento. Não tinha mais Unimed, que era o meu maior volume. Eu tenho que arranjar paciente. Eu fui atrás do reembolso. E aí vem a outra história, que já é um pouquinho anterior, que eu tinha um credenciamento na Sul América para fazer ecodoppler vascular. E por um acaso estava cadastrado no livrinho da Sul América como diagnóstico vascular. E eu era o único cadastrado como diagnóstico vascular e eu não estava autorizado para fazer nem consulta nem cirurgia. Os pacientes pegavam o livrinho e ligavam para passar com consulta vascular, onde já se viu, diagnóstico vascular é consulta.
E aí eu comecei a falar, tá bom, eu atendo, e comecei a fazer o reembolso dessa maneira. Então o paciente vinha pela consulta, mas porque eu estava no livrinho como diagnóstico vascular, aí eu ainda fazia o ecodoppler e depois eu operava como reembolso. Começou dessa maneira, até um dia que eles perceberam e me cortaram, lógico, né? Isso ia acontecer, mas aí já estava rodando, já estava acontecendo. Então, aí eu peguei esse know-how e coloquei no restante, né? Uhum. Você Então, perdeu muito paciente, doutor? perde-se bastante, mas o que você retém, o pouco que você... É aquela regra de Pareto, aqueles 20% que perfazem 80% da sua 80. clínica. Você começa a atender menos, mas começa a ganhar mais. Assim, poxa, tem alguma coisa de muito bom nisso aqui, deixa eu hipertrofiar esses 20% aqui. E aí, hoje eu já tenho, a minha agenda já é 100% reembolso particular. Mas essa Uhum. transição foi aos poucos. Depois que eu percebi isso, eu falei, puxa, agora eu tenho que tirar outro, tenho que tirar outro. O último convênio que eu tirei do consultório é um que, se eu falar aqui, vocês vão falar que eu sou louco. Mas eu tirei a Umint. A Umint, que todo mundo acha que é um excelente convênio, para o credenciado não é. Então, tirei a Umint, não fazia sentido nenhum eu continuar com um convênio que pagava pouco, baixo e ainda glosava. E E tem conta pra gente reembolso. quanto tempo que foi essa transição, porque assim, eu achei perfeita a sua colocação da regra de Pareto de 20/80, isso é uma coisa que eu enfatizo muito para os médicos, mas eu sei que leva um tempo, né, doutor? Não é uma coisa Dúvida. rápida, né? Veja, essa transição, a transição total, eu posso falar que levou uma década, uma transição completa, né? Mas foi muito lento no início. A Umint, por exemplo, que foi a última que eu descredenciei, foi ano passado, começo do ano passado, por aí. Uhum. Mas a gente vai tirando aos Aos poucos, poucos. tira o pior convênio, você tem que fazer isso durante a sua vida, senão você não sobrevive. Tinha um convênio muito porcaria, que eu não vou falar o nome, que foi o Uhum. primeiro que eu tirei da minha vida. Era um convênio que eu trabalhava que nem um louco, operava que nem um louco. E no final do mês eu via aquele negócio, eu não conseguia nem pagar nem a secretária com o que eu recebia. Aí eu Uhum. olhava aquilo e falava, não é possível. Mas por E aí reembolso ele valia a pena? ele não tinha reembolso. Então esse eu cortei e falei, vou perder esses pacientes e eu aceito isso. Porque minha agenda ficava cheia, lotada, a minha sala de recepção ficava cheia, lotada, eu não tinha nem espaço para colocar os meus pacientes de reembolso. Então, eu quero atender, quero passar hoje ou amanhã. Não tinha, porque esse convênio deixava meu consultório lotado. Não, vou abrir Uhum. vaga. Tirei isso, já cortei 50% da minha carteira na época, abri um monte de vaga. Paciente particular reembolso ligava? Não, consigo atender agora se quiser, consigo resolver seu problema agora. Não tinha Uhum. mais esse problema da espera. Então, isso É. foi uma mudança assim crucial, porque tem uma outra coisa, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, eu não vou. Para bons entendedores, meia palavra basta. Esse, esses clientes desses convênios acabavam afastando meus clientes do reembolso particular. Então foi uma decisão crucial que eu precisei tomar, senão não ia ter uma mudança. É uma É decisão de coragem também, viu, gente? uma decisão de Porque coragem. você vai ter que se esforçar Não, para conseguir não tem, fazer essa transação. exato. Não é fácil, dói, no início dói. Se você não tem isso planejado, você pode se assustar às vezes, falando, nossa, minha agenda caiu tudo isso, como é que eu vou pagar as contas no final do mês? Mas se você tem tudo isso planejado, hoje eu vejo que com só um paciente de reembolso, eu consigo receber o que eu recebia com um mês inteiro daquele convênio.
Então, a única Tá, coisa que eu tenho que fazer é trabalhar bem os meus pacientes para que eu tenha esse um paciente, que aí aquele convênio inteiro não me faz falta nenhuma. Nenhuma. perfeito. Doutor, a doutora Juliana, ela está perguntando se você faz um termo de autorização para um paciente para ele fornecer a senha para você fazer essa estimativa de reembolso. É necessário? Vamos lá, eu já respondo isso. Quando falou doutora Juliana, eu achei que era minha esposa, perguntando se eu não Não, ia chegar em casa. ela é de São Então, Paulo, a doutora Juliana, mas não é a sua esposa. bom, mas se ela estiver me assistindo, eu já chego, tá? Mas o termo de autorização é importantíssimo. Ou você faz junto com o paciente, ele entra no login e senha lá junto, ou você pede uma autorização para ele para você fazer isso. Tem que ter. Tá. A clínica Silvia está perguntando se. Vou ler exatamente como ela escreveu. Oi, doutor, mas se os reembolsos que você consegue ter estimativa pelo convênio, o que, que o curso médico pode agregar? Eu acho que ela quer entender se no curso você explica como ter essa estimativa, né? Eu entendi dessa maneira. Veja, para o reembolso dar certo, não é só você ter o valor. Isso aí é importante, realmente. Mas existem vários fatores que você tem que mudar no consultório para que isso dê certo. São vários pontos estratégicos que você tem que mudar para isso É dar um certo. Se você processo, né? É é um um processo. processo. Se você continuar atendendo o seu paciente de reembolso igual você atende o paciente credenciado, desculpa, não vai ter paciente de reembolso para você. Eu acho que Então, enfatizando esse tema da live, que essa sua equipe está preparada, eu acho que o reembolso, como qualquer outro método, assim, que a gente vê que tem que ter, é um processo, você tem que ter o acompanhamento do é um começo ao fim. processo. Então, no curso, Exato. você provavelmente quer o que você falou, no curso destinado a administradores e médicos, você faz esse mapeamento mesmo, né, doutor? Exato. Veja, eu poderia até, eu nunca falei assim, mas eu poderia falar dessa maneira. O curso é como ter um paciente particular, é isso. Tá. Porque se você consegue convencer alguém a pagar a sua consulta, você consegue ter o paciente de reembolso. Se você não consegue convencer alguém a ser seu paciente particular, desculpa, você não vai ter reembolso. Então, Uhum. o curso é exatamente isso. O que a gente precisa fazer? Porque às vezes você atende o paciente credenciado e você faz tudo o que precisa fazer. Você realmente acredita que está entregando a melhor medicina para o paciente. Mas ele não tem a capacidade de perceber essa melhor medicina. Ele só vai perceber com outros aspectos que estão ao redor. E que se você não fizer isso, para ele você é simplesmente mais um médico igual Mais um. o credenciado e que atendeu em 10, 15 minutos. Uhum. Então, Exato. para ter o paciente de reembolso, você tem que aprender a encantar, né? E encantar não é só com a melhor medicina. A melhor medicina é o básico que você precisa fazer. Uhum. Você tem que ter a melhor medicina, ponto. Senão você nem no jogo tá. E aí você ainda tem que fazer o algo mais, né? Então, O algo mais o que que... envolve muitos aspectos, envolve a sua Exato, equipe, engajamento, como é a sua clínica, é toda aquela questão da experiência do paciente, né, doutor? exato. Então, conseguir o valor é essa coisa mais fácil. Você viu, eu falei aqui, eu não tenho problema nenhum de falar. Por que eu não tenho problema nenhum de falar? Primeiro porque eu não vivo do curso, e eu quero que as pessoas aprendam a fazer isso. Mas porque eu sei que só essa informação não é o suficiente para fazer chover paciente de reembolso. Você abre um consultório, fala, estou atendendo reembolso aqui. Ótimo. Como é que você vai fazer o paciente te encontrar? Isso envolve marketing, isso envolve o espaço físico, isso envolve a comunicação interna. Então, são tantos aspectos que, veja, eu levo 12 horas para falar no curso. Eu não tenho como abordar tudo, Sim, nem no sim, curso presencial, quanto mais numa live. sim. Descobrir o valor do reembolso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, Uhum. o como você utilizar essa informação
isso é uma arte. Isso Sim. realmente não é fácil. Tem gente que se vira muito bem, precisa de pouca informação para sair tirando 10 em todas as provas, mas tem gente que precisa de quase um coaching, né? Ó, o caminho é por aqui, faz isso que é melhor, né? Sim. Então, varia Vai do muito de perfil. pessoa, Vai do vai perfil sentir. da clínica. Tem uma pergunta aqui que daí eu até vou enganchar com a de outro médico, que é a Tatiana está perguntando sobre a Unimed, se ela tem reembolso. Eu acho que a pergunta seria se você consegue passar para a gente qual é o convênio que não tem reembolso, porque eu sei que tem muitos que tem, né? Vamos lá. Você fez tantas perguntas em uma Não, só, ó. você não tem Não, é que a ideia. Tatiana Não, eu sei, perguntou da eu vou Unimed, aí eu quis simplificar. aproveitar, entendeu? Então, vamos lá. Quem sempre tem reembolso são as seguradoras. Por definição, elas têm reembolso. Então, Sul América, Bradesco, Porto Seguro e outras têm que ter reembolso. Não tem plano que não tem reembolso, tá? Essa é uma regra. Aí tem as operadoras de saúde, tipo medicina de grupo. Algumas têm, outras não. Então, a Amil, por exemplo, tem plano que tem plano que não tem. Então, varia, tá? E aí entram as cooperativas, a Unimed, por exemplo. Por definição, elas não precisam ter reembolso, mas tem alguns planos que podem ter, e aí varia de cidade para cidade. Unimed, apesar de ser o mesmo nome, elas são diferentes em todas as cidades, então eu não tenho uma resposta que vale para todas. O máximo que eu posso ser é um pouquinho genérico. Em São Uhum. Paulo, a Unimed paulistana tinha 3 planos que tinham reembolso: ouro, prata e bronze. Nenhum outro plano tinha reembolso. Então eu sei que outras Unimeds no Brasil podem ter reembolso em alguns planos. Mas não conta com isso. Unimed é cachorro morto. As pessoas ficam tentando tirar o reembolso do pior lugar para tirar reembolso. Existem algumas situações na lei em que a Unimed é obrigada a dar reembolso. Então seria, por exemplo, se você é o único na cidade com uma especialidade, dependendo do raio em que tem essa especialidade, você vai ter o reembolso. Mas não é todo mundo que entra numa situação dessa. Se você é o único a oferecer um tratamento que está no rol da ANS e que a Unimed não ofereça, eles vão ser obrigados a dar o reembolso. Mas veja que são exceções. As pessoas Uhum. tentam buscar a Unimed, veja, mas o 80% do mercado aqui na cidade é a Unimed. Sim, olha para aqueles 20% da regra do Pareto, aqueles Isso. 20% que ninguém está falando, está todo mundo indo atrás da Unimed e ninguém está olhando ali para a Sul América, para Bradesco, que está dormindo ali naquele canto. Se vocês olharem para aquele paciente que está sendo relegado a segundo plano e começar a tratar aquele paciente bem, aquele paciente vai começar a falar para os amigos: nossa, você tem Unimed? Que lixo! O meu é Sul América, o meu médico me trata como se eu fosse o rei, e aí o pessoal começa a ficar com inveja: nossa, é mesmo? Né? E aí aqueles 20% começa a inflacionar, e a Unimed começa a diminuir. Essa é a Uhum. realidade do mercado. Né? Uhum. A razão pela qual eu incentivo o uso do reembolso para todos. Se todo mundo começa a ter uma vida melhor, o médico tem vida melhor, o paciente tem vida Qualidade de melhor, vida, né? todo mundo começa a ver o diamante, que é o reembolso, ótimo, começa a melhorar esses convênios que têm reembolso, e não os que não têm. E começa a crescer. Eu quero que cresça as seguradoras, eu não quero que cresça o convênio que paga R$ 20 a consulta para o médico. Esse aí, para mim, tem Uhum. que afundar, porque ele não respeita o profissional. Então, a gente incentiva, a gente influencia esse crescimento do mercado bom, do mercado saudável, né? Eu Não vejo isso como do uma mercado tendência podre. muito grande. Exato. A doutora Gabi até colocou aqui que é exatamente o que você tá falando. Ó. Os convênios não valorizam o nosso trabalho, os valores são baixos e ainda temos as glosas. Não adianta ter a agenda cheia assim. Realmente, gente, não adianta ter a agenda cheia assim. Eu acho que eu até vou fazer depois um post, viu, doutor, da regra de Pareto dos 20 e 80, porque eu acho que
é algo muito importante de ser refletido mesmo. Porque quando você fala de Sabe, reembolso... eu vou em todos os congressos de vascular que eu consigo, e eu já estou há um tempo no jogo aí, eu estou vendo quase bater 2 décadas já de medicina. Eu posso falar que eu já ouvi muita coisa. E normalmente eu vejo os médicos conversando em congresso, um se gabando para o outro. Ah, porque eu tenho centenas de cirurgias, de tal cirurgia, tenho 1000 dessas cirurgias. Hoje em dia eu olho para essas discussões, eu falo, puxa vida, eu acho que eu sinto pena de você, porque com 20% disso que você faz, eu tenho certeza que eu consigo fazer muito mais do que você fez com esse número. Então, a disputa não está em número, não é quantidade. Na hora que a gente fala de quantidade, diminui qualidade, diminui dedicação ao caso, e no final diminui o que você ganha também. Então, a gente tem que começar a traçar uma linha, olha, daqui a minha qualidade não passa, se o convênio vai pagar menos, eu me recuso a fazer. Então, esse é o negócio do credenciamento. Eu não É posso fazer isso. uma... Eu cheguei num momento lá no passado em que o convênio estava pagando R$ 600 a cirurgia de varizes. Só, desculpa, eu tenho que pagar instrumentadora, eu tenho que pagar auxílio, eu tenho que pagar anestesista. Vocês achem outro trouxa para fazer, porque hoje não deve estar mais nesse valor do credenciado. Mas eu, na época, falei, não sou mais o trouxa, acha outro. Mas o reajuste também não deve ter sido tão alto assim, doutor. Então, mas a questão é que se você ganha esse valor, às vezes o caminho que parece claro tá bom, então eu vou colocar 7 cirurgias no dia e aí justifica, eu consigo pagar para todo mundo. Eu tenho um colega que faz 15, 20 cirurgias num dia. Assim, gente, Nossa. isso é uma insanidade. Você aumenta a quantidade de cirurgia nesse ponto, começa a ser até inseguro para o paciente. Né? Sim. Puta, eu Eu, operei a perna errada. Né? Não eu lembro, acho que isso nem que você está lembro. falando vale muito a reflexão, que vai muito além do reembolso médico, né? É você buscar uma estratégia mesmo. E o Sem reembolso é uma dúvida. das opções, né? Mas é muito válido os médicos que estão aqui online com a gente refletirem sobre ter essa visão de reembolso, que é uma visão diferente, doutor, que é uma visão de particular, que eu acho que você vai sim ter o reembolso, mas você também vai ter mais pacientes particulares, É interessante, porque entendeu? foi uma coisa que eu notei quando eu comecei o reembolso, foi que... calma aí. Foi que começou a aumentar os particulares, né? Porque a gente começa a Isso. mudar todo o nosso processo e Uhum. acaba sendo um processo semelhante para o particular. É Hoje em isso. dia, veja, eu prefiro... não que eu seja contra, hein, pessoal, mas eu prefiro um paciente reembolso do que um paciente particular. E tem uma razão para isso, e uma razão lógica. O paciente particular, ele não necessariamente ele vai ter condições de fazer o tratamento completo. Às vezes ele paga a consulta, mas ele não vai ter condições de pagar o exame, a cirurgia, o hospital, e aí é um tratamento que morreu ali, eu não dei seguimento. Ele apenas ouviu a opinião de um médico particular e depois ficou sem tratamento. O Uhum. paciente reembolso, não, ele tem o respaldo da seguradora para fazer todo o processo. Então, ele vai ter o atendimento inicial, vai ter exame, vai ter procedimento, e eu tenho o processo inteiro. Eu ajudo muito mais um paciente de reembolso do que muitas vezes um particular que chegou com dinheiro contadinho lá. Eu não sei se eu consegui me explicar. Sim, doutor, tem uma pergunta aqui. Como saber se o paciente recebeu o reembolso para solicitar que ele repasse o dinheiro para a clínica? Nem sempre é dessa maneira o processo, né? Às vezes o paciente paga antes também. Mas, enfim, como saber se ele recebeu?
Isso só ele tem como saber. Algumas corretoras podem ajudar nisso e existem algumas É, maneiras de estimar isso. Agora, uhum, veja, a questão é você fechar um contrato com o paciente e amarrar sim. tudo. É, Eu já vi uma consulta, por corretoras que exemplo, conseguem ter esse acesso. sim, são informações internas. Uhum, O, eu tento até, eu sei algumas maneiras que eles usam para fazer isso, mas nem todas são tão claras assim. Então, e varia de convênio para convênio. Então, basicamente é melhor pensar que não tem essa informação. Você tem que tá, trabalhar com a previsão. A previsão vai tá. ser de 30 dias, então tá bom. Tem 30 dias, conversamos. Tá. A doutora Juliana perguntou do Prevent Senior, que a gente não citou, mas você sabe dizer, doutor, se a Prevent Senior... Não tem, doutora. Mas eu tô cheio de paciente da Prevent Senior. A Prevent Senior enche o meu consultório. Eu não sei o que estão fazendo, tratando mal os pacientes lá, que eles buscam para ter uma opinião fora do convênio. Eu acho que eles Tá. têm que pensar muito bem a maneira de tratar lá, porque realmente hoje eu atendi 2 pacientes da Prevent Senior, por incrível que É pareça. um sinal mesmo. O doutor Marcel, urologista, ele fez um comentário. Há muita resistência dos pacientes em pagar a primeira Só, consulta e tentar só, reembolsar. Oi? só um segundinho, só um segundinho. Tá. Ju, eu tô numa live, eu já chego. Tchau, beijo. Pronto. Pode Falei que ia falar? ligar? Posso. Falta 9 minutos. Tranquilo. Bom, o Dr. Marcel, urologista, falou: há muita resistência dos pacientes em pagar a primeira consulta e tentar reembolsar. Dr. Marcel, a gente falou um pouquinho sobre isso na live, ele colocou aqui o que fazer. E aí o doutor Alexandre até explicou que no curso, né, doutor, você explica exatamente todo esse processo para que para que esse paciente não tenha tanta resistência. Você explica todo o processo de entrega do paciente, né? Sim, Tá, sim. então só para Em responder o nove doutor minutos, Marcelo. 9 minutos, esse é um assunto que não Não, dá para a gente não, mas a abordar. gente deu uma pincelada boa na live. Então, pessoal que perdeu na live, a Volto gente depois. falou. É, sou cirurgiã pediátrica, tem cirurgia que não paga nem o estacionamento. Ai, meu Deus. É uma tristeza, né? Veja, a cirurgia pediátrica, uma das especialidades mais nobres que tem, tá tratando de criança. Imagina que tem uma vida inteira pela frente, e o convênio não dá valor pro que o cirurgião pediátrico vai fazer. Gente, é um absurdo isso, é um absurdo. Então você tem É, que tomar a tem rédea muitas desse negócio especialidades, né, para a gente e não considerar. deixar isso na mão do convênio. Lógico, todas as especialidades têm a sua nobreza, mas eu vejo a cirurgia pediátrica é uma que apanha muito dos convênios, porque Sim. tem especialidade que já sabe lidar. Por exemplo, dermatologia. O dermatologista já sabe, ele sabe aonde ele bate no convênio, aonde não bate, ele coloca o Uhum. paciente pelo convênio e tem o tratamento estético, então ele não apanha tanto do convênio, porque ele bate também. Né? Mas a Tá. cirurgia pediátrica não, o paciente, a mãe, chega numa vulnerabilidade completa e dependendo completamente do especialista, e que é mal remunerado. Muito É, mal remunerado. então, eu vejo o reembolso com e assim, tem uma perspectiva boa do reembolso, porque na cirurgia pediátrica, a grande maioria dos tratamentos vai bem. Uhum. Então, você fazer um tratamento e esperar o pagamento daqui a 2 meses não é nada do outro mundo. Né? Uhum. Isso é bem mais difícil em outras especialidades, por exemplo, a oncologia. Né? Como é que você vai fazer uma cirurgia e esperar o pagamento daqui a 2 meses? Né? Sim. Não, A doutora Gabi até está te agradecendo pelas suas palavras.
Eu queria falar, aliás, eu queria dizer a todos, sejam muito bem-vindos, a live, ela está muito produtiva, mas o doutor Laércio fez a live comigo segunda-feira, e ele acabou de entrar, então, doutor Laércio, obrigada pelo prestígio, segunda-feira passada foi com ele que eu fiz, você deve conhecer o doutor Laércio, né, doutor? Possivelmente, Doutor Laércio possivelmente. Guerra, ele é cirurgião plástico. E só para a gente finalizar a live, que a gente já está nos 5 últimos minutinhos, a live foi excelente, muita informação boa. A gente teve 2 perguntinhas. Uma foi se reembolso tem glosa. Tem glosa, doutor? O nome não é glosa, mas tem. É, Tá. a gente acaba falando glosa também, né? Mas eles fazem uma prévia de um valor, pagam um valor a menor, mas você pode recursar isso, e eu adoro recursar isso e levar para a Agência Nacional de Saúde, porque se eles não pagam, ainda tem que pagar a multa para a ANS. É Tá. divertido. Uhum. Colocar convênio para pagar a multa é satisfatório. E outra coisa que eu gostaria de comentar, a gente tem muita gente participando da live. A grande maioria são médicos. Porém, tem outros profissionais que eu acho que é interessante a gente responder isso, porque o médico muitas vezes tem uma equipe multidisciplinar, né? E aí a questão outros profissionais da saúde, nutrição, psicólogo, eles também têm essa possibilidade de reembolso, doutor? Também tem, mas funciona um pouquinho diferente para eles. O processo todo. Tanto que eu criei recentemente curso específico para cada uma dessas profissões. Mas, assim, eu posso resumir que basicamente eles vão precisar da indicação médica para ter o reembolso. E os valores Uhum. não são tão exorbitantes quanto no reembolso médico, mas são maiores do que o credenciado. E aí Eu vai ia ter que usar perguntar algumas isso. estratégias para aumentar isso. Então, sim, Ah, pode, psicólogo, fisioterapeuta, dentista tem também, nutricionista, tem os dentista. planos que tem odonto, nutrição, tudo isso. E você Aí eu hoje vi tem aqui, um curso para cada, não para cada, mas para médico, odonto e outros sim, profissionais? sim, sim, tem. Tem todos lá no site. Ah, uma O foco é informação para médico, né? importante. Eu sou médico, eu posso falar bem da parte médica, mas eu sei como funciona o restante. Muita coisa é Eu vejo como uma parecida, né? informação importante, né, doutor? Porque é o que eu falei, é uma equipe às vezes multidisciplinar, então é bem válido ter reembolso para os demais também, né? Sim, né? Pô, veja, por exemplo, se você é o ortopedista e tem o fisioterapeuta na sua própria clínica, você faz o reembolso, poxa, faz para o fisioterapeuta também, né? Faz todo sentido você ter o processo inteiro interligado, né? Tá. Gente, a gente está nos últimos minutinhos. Eu vou fazer a última pergunta aqui que o Santos está perguntando. No curso é abordado estratégias para cirurgia plástica, que é bem relutante em relação ao reembolso. Você cita algo sobre a cirurgia plástica, doutor? São 12 horas de curso. Eu, com certeza absoluta, eu cito alguns exemplos, porque meu irmão é cirurgião plástico, então a gente faz bastante coisa junto. Existem estratégias, mas eu não tenho uma aula específica sobre isso. Mas tem muita coisa que dá para fazer na cirurgia plástica, muita. É bem legal, Legal. porque às vezes você tira uma pinta e isso justifica o restante, consegue a parte hospitalar. Tem muita coisa que dá para fazer, mas isso é uma questão estratégica que cada um tem que sentar e falar, eu vou trabalhar assim. Eu já tenho as Legal. informações, agora eu vou colocar essas peças no tabuleiro. Ai, desculpa, gente. Bati aqui. Gente, a gente está nos últimos minutos. Eu gostaria de fazer algumas observações que, assim, primeiro agradecer imensamente, doutor, mesmo na correria, dentro do carro, Eu, você eu, passou eu que peço informações, desculpa. você passou informações muito importantes para a gente, então valeu a pena. Não,
esperar, valeu a pena tudo. A participação do pessoal foi muito boa. E eu vejo que, assim, o que o doutor trouxe para a gente foi que, assim, o reembolso, ele vai muito além dessas regrinhas de quanto eu vou receber, ele tem muita coisa envolvida, é um processo onde você tem lá a jornada toda do seu paciente, você muda seu estilo de atendimento e você busca principalmente qualidade de vida, né? Tá todo mundo aqui falando excelente live, eu queria agradecer, doutor, porque eu não quero perder essa live, que a gente já está nos últimos segundos. Dizer para todo mundo, quarta-feira a gente vai falar de gestão de pessoas e hoje foi excelente, doutor. Muito, muito obrigada. Gente, vai lá ver o curso, que vale muito a pena, com certeza. Maravilha, sucesso para todo mundo e desejo muito reembolso aí para todo mundo que está na live, né? E fico à disposição. Gente, obrigada. Eu vou desligar, senão a gente vai perder a live. Boa noite, doutor. Okay. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem certeza?